Então, queridos irmãos, que Jesus nos envolva em sua serena paz para mais uma noite abençoada, né, de estudos e conhecimentos do Evangelho. Eu coloquei o tema como ouvir, olhar e falar, as palavras, para a gente compreender um pouquinho que mais do que abrir os nossos olhos e ouvidos, o que sai da nossa boca também é muito sério e precisa de reflexão. Então, lá no Evangelho tem um parágrafo na instrução dos Espíritos, no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que diz assim: o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Então, é uma instrução dos Espíritos, que está no capítulo 9 do Evangelho, né? A frase diz tudo, né? A fala é o que sai do coração, né? Então, se está tudo bem, não tem contrariedade. Mas se não está tudo bem, né? Ela fere como um dardo peçonhento, como diz aí. E aí eu pus a pergunta: você está consciente do poder criador que tem as palavras em sua vida? Nós estamos conscientes desse poder da palavra? Eu peguei no livro Pão Nosso, eu e o Jorge pegamos o Ouçam-nos, né, como a gente viu lá no Vinha de Luz, e para que nós possamos ouvir a espiritualidade, e buscamos aqui no Pão Nosso no capítulo, né, 74, na lição 74, o tema Más Palestras, de Chico e Emmanuel, para a gente compreender o estudo desta noite. A primeira palestra que eu fiz falando do ouça-nos, o Volpe levou bem a gente, né? Por que que nós temos dois olhos, dois ouvidos e apenas uma boca? O Volpe nos lembrou essa frase. Então, a pessoa inteligente e espiritualizada, ela vai ouvir mais e falar menos, mas as pessoas não sabem escutar. Não são boas ouvintes, porque a nossa capacidade efetiva de ouvir, ela é pouco desenvolvida. Olha que interessante, né? Então, a gente fala muito e ouve pouco. Lembrei bem da plaquinha lá na fraternidade, né? O silêncio é uma prece. Muitas vezes calar-se, né, diante de uma situação que requer a conversa, né? Em vez de estabelecer o controle, o silêncio vai se transformar numa oração. Por quê? Porque não vai sair da boca esses dardos, esses espinhos peçonhentos, como está citando no Evangelho. Então, a nossa capacidade efetiva de ouvir, ela é pouco desenvolvida. Falamos mais do que ouvimos, e falamos sem pensar, falamos por impulso, e as nossas palavras corrompem os costumes morais. É disso que Emmanuel e Chico vai falar aí de más palestras, que seriam as más palavras, né? Como é más palestras no sentido de palavras. Quando falamos por impulso, corrompemos a nossa reforma íntima, o nosso desenvolvimento moral. Portanto, é melhor silenciar, que isso vai ser uma oração para cada um de nós. Para começar o assunto, eu peguei no livro Cartas e Crônicas, já contei uma historinha desse livro, esses livros são muito bons com as histórias, né? Que Jesus está lá, Jesus e Pedro. Jesus é do irmão Humberto de Campos, esse texto, né? Porque o Chico faz aí com espíritos diversos, Cartas e Crônicas, e Humberto de Campos é um desses irmãos. Então, no capítulo 3, nós temos lá a petição de Jesus. Jesus utilizando a fala e pedindo para Pedro. Vai, Pedro, à casa de Jeremias, o cultidor, para ajudar Sara, filha dele, prostrada no leito. Tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, sem demora, ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Então, Jesus pede para Pedro. Pedro depois vai voltar com o relato a Jesus, né? A casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes, Senhor, fosse um pasto selvagem. Então, comparando aquela casa com uma situação com o que ele viu lá. E o que ele viu lá? Logo que ele chegou, ele viu o pai de Jeremias
dentro do estábulo com uma das criadas. Ele diz assim: não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Então, ele está contando para Jesus tudo o que ele viu. Encontrou, pediu para o pai, pediu desculpas ao pai, e o pai aponta para casa onde está Sara, e nesse caminho ele encontra Zoar, que é o filho mais velho, né? E ele fala: achei-o enfurecido no jogo de dados em que perdia longas somas para um conhecido traficante de jogo. Então, Pedro vai contando para Jesus como foi a estadia dele dentro da casa daquela família, né? A dona da casa, a mãe, ele encontra a mãe. Zoar com muita raiva que ele está perdendo ali no jogo, fala: minha mãe está lá. E ele vai, né? Ele diz assim: que a mãe passou a espancar a esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo, enquanto a pequena chorosa tentava explicar que tinha sido uns animais, que ela não havia roubado o figo. Ele pergunta por Sara e ela, muito nervosa, aponta para casa. Num outro cômodo, ele encontra Josué, o filho mais moço, né, do curtidor. Ele diz que Josué mergulhava a mão num cofre de joias, desagradavelmente surpreendido por ele, ergueu o braço já querendo espancar Pedro. Ele suplicou: não, por favor, Jesus me mandou curar sua irmã, e aponta onde é o quarto dela. E ele chega até a doente Sara e diz: vim te ajudar, querida, Jesus me enviou para te ajudar. Ele relata: estranha criatura se tornou inconveniente, que Sara se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas, né? Então, aqui a gente vai ver a primeira reação de todos os presentes da casa e a reação de Pedro diante disso. Ele fala para Jesus: seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboches, avareza e obscenidade? E aí Jesus diz: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. Não podíamos esperar menos de Jesus. Ouvir, olhar e não falar julgando sem compreender, né? Então, aqui a gente podia fazer uma breve orientação com relação a Sara, a pessoa ali sozinha, doente, abatida, nervosa, né? Mas o que Jesus disse? Que ele já conhecia, que ele apenas pediu. Então, Jesus conhecia aquela família, pediu que Pedro auxiliasse através das mãos dele, levando o nome do Pai. Todo aquele relato do Pedro das imperfeições desses irmãos, e até da doente Sara, Jesus conhecia muito. E aí a gente pode pensar aqui que Jesus a conhecia até de outras encarnações, né, deles mesmos. Jesus pediu para representá-lo em seus ensinamentos. O que é representar Jesus nos ensinamentos deles? Silenciar e auxiliar. É isso que a gente pensa. Pedro apresentou uma maneira completamente diferente de acolher o próximo, né? Falando e julgando as ações do ponto de vista dele. Então, quando a gente lê lá no Evangelho, né? Que da nossa boca pode sair dardos espinhosos, é porque nós precisamos pensar sobre o ponto de vista de quem que a gente está analisando isso. Então, Jesus sabe, gente. Pedro não precisava nem contar. Assim são as nossas relações e convivências, né? As nossas palavras estão aí na nossa relação e convivência. Então, a gente já sabe que existe uma lei de sociedade, que nós vamos estar sempre junto com o outro, e nós sabemos dessas leis morais, né? Que é o amor, a caridade, a fraternidade. Então, essas relações são importantes para o desenvolvimento do espírito, né? Sem essas relações, eu com o outro, não seria possível a nossa evolução. Nunca serão alguém, essas pessoas, fáceis, né? São alguém que nos proporcionaram as convivências que nós precisamos, nos ajudando a desenvolver certas potencialidades. Isso aqui vale até para Pedro aí no ensinamento de Jesus. Jesus sabia quais potencialidades será que ele queria estar desenvolvendo em Pedro aí, né? E aí o irmão X diz assim: que a execução dos teus deveres para com o próximo será sempre a tua maior caridade. Então, olha a nossa responsabilidade do que sai da nossa boca. E no texto lá, né? Tá assim na história, antes quaisquer convivência, podemos e até devemos pensar: Jesus me considerou digno de aqui estar.
Ele sabe quem é o outro, sabe quem eu sou, e se nos colocou junto, algo de proveitoso há de surgir. Pense em Jesus antes de falar. O que Jesus falaria ou faria naquela situação? Vendo todos aqueles irmãos dentro daquelas situações todas, né? Julgaria, como Simão Pedro fez? E aí, esse é o comecinho de Simão Pedro lá com Jesus. Mas eu já contei para vocês uma história de Paulo de Tarso com Simão Pedro e com Tiago Justo, que foi com quem ele pôde trabalhar. Quando Paulo sai do deserto, ele vai para Jerusalém, vai para a casa do caminho e vai ter o contato com os apóstolos do Cristo. Eu já contei essa história. E quando ele bate a porta, Tiago Justo, né? Os representantes ali da casa do caminho dizem: olha, o doutor Tarso voltou, deve ser uma armadilha. E aí eles se dividem, eles pedem para que ele volte um outro dia. Ele sai até muito angustiado, né? Mas volta no outro dia. E eles se dividem em dois. Um grupo de Tiago Justo e um grupo de Simão Pedro. Tiago Justo, com a turma dele, resolve não aceitar o doutor Tarso dentro da Casa do Caminho, né? A Casa do Caminho, que é a Igreja do Cristo, né? Dos cristãos. E Simão Pedro, tranquilo, ele diz ali o que Jesus faria. Abandonaria um irmão que o viu, que contou que teve a sua conversão, que ficou 3 anos no deserto, porque a Casa do Caminho sabia, né, de todos os refugiados no deserto. E é Simão Pedro que diz. O Simão Pedro da primeira história já não é mais o Simão Pedro da segunda história. Ouviu, né, toda a espiritualidade, os conselhos de Jesus e colocou na sua vida. Então, a sua fala foi: o que Jesus faria? Abandonaria esse irmão ou acolheria esse irmão? E aí todos resolvem acolher, e é aquela história que a gente vê de Barnabé, né, que sai daí como um discípulo aí de Paulo de Tarso, né? Então, gente, com uma palavra, nós podemos influenciar para o bem ou para o mal. Esse irmão que tanto nos ajudou foi salvo ali pelas palavras de Simão Pedro. E a gente vê que da primeira história, onde ele só usou a palavra para julgar as ações que ele viu, após viver com Cristo aqueles 3 anos, ele aprendeu a dizer o que Jesus faria nesse momento. E aí eles acolheram esse irmão. Eu contei a história de Barnabé uma vez, que traz essa história para vocês. Então, gente, Jesus sabe. É um texto de Meimei, pelas mãos de Chico Xavier, que fala tudo para a gente sobre fala. Diz assim, ó: disseste, não ajudo porque esse homem é pervertido. E de outra feita afirmaste, não auxilio que essa mulher errou por querer. Não auxilio, essa mulher errou por querer, né? Não te lembraste, porém, que Jesus antes lhe viu a falta e nem por isso lhes cortou o ensejo da necessária reparação? Não perca tempos em procurar o mal nos outros. Emprega atenção em socorrer-lhe as vítimas. Diante deste ou daquele sucesso amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. Conhece o divino amigo, onde se esconde o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. Jesus conhece onde está o vício, onde está a crueldade, né? Em razão disso, não te buscaria para relacionar as úlceras alheias, nem para conferir os espinhos da estrada. Ele não busca nós, nesse caminho da lei de sociedade, junto com o outro, para relacionar os problemas, as úlceras alheias, e nem para conferir os espinhos daquela estrada, né? Não é disso que ele busca a gente. Se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Jesus sabe. Se alguém te não escuta a palavra de amor, nota em silêncio, que Jesus sabe. Se alguém surge enganado aos teus olhos, pensa convicto, Jesus sabe. Se alguém foge de cumprir o dever, qual que é o nosso dever? Observar de novo, que Jesus sabe. Faz o bem que puderes e, entregando à justiça a harmonia da lei, entenderás por fim que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto
da escuridão. Então, olha a importância das nossas palavras na vida dos nossos irmãos, né? Está em Jesus sabe, então, pelo Espírito Meimei, essa página foi recebida, né, por Chico Xavier. Então, veja, ele começa dizendo, né? Não ajudo porque esse homem é pervertido, né? Estou julgando, né? Não auxilio porque essa mulher errou por querer. Quem somos nós para achar se cada um, como lá na primeira história, Simão Pedro foi assustado, né? Era um antro ali de perversão, como ele disse, não era justo levar a palavra de Deus lá. Não. Aonde quer que esteja, devemos levar a palavra de Deus, porque Jesus sabe das atitudes do outro e das nossas atitudes, das nossas palavras. Lindo esse texto, né? E quando eu falei que nós vamos conversar sobre as más palestras, né? Paulo de Tarso começa o texto dizendo assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Está aí em Coríntios, no capítulo 15, a primeira parte, na primeira carta. Então, as palestras, quando ele fala de más palestras, não é essa palestra aqui, essa exposição, né? Ela tem o sentido da conversa, da troca de ideias. E aí, nossa palavra tem um poder, né? Nossa palavra tem um impacto expressivo em nossas vidas, né? Tanto em nós como no outro. Então, Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Então, repare, quando a gente está nervoso, nosso coração está cheio de raiva, o que sairá da nossa boca? Outra que está em Mateus. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Então, quando eu estou aflita, nervosa, angustiada, né? Corro o risco de sair da minha boca algumas coisas que eu não dei ouvido ao que a espiritualidade falou. Ouçam o evangelho, ouçam os ensinamentos de Jesus. O silêncio é uma prece, porque senão vai corromper os bons costumes, né? É imenso o impacto negativo das palavras menos dignas. Elas não são inspiradas no bem, tanto para nós como para as pessoas que estão próximas de nós. E essas palavras menos dignas, ela tem um impacto tão forte que ela retorna para a gente como um bumerangue. Como todas as palestras que nós falamos, o pensamento cria, né? E a palavra materializa o que você falou, tá? Então, é muito importante, ela é um bumerangue, uma volta. Então, a palavra maléfica, ela volta para as nossas vidas como perseguições, como as nossas expiações, as nossas provações, volta. E a palavra benéfica, lançar, ela é lançada e volta como uma bênção, da simpatia, da amizade, da sabedoria. A gente lembra Chico Xavier, quando ele disse, na verdade, que água da boca. Por quê? Porque eu vou pensar com mais calma. Se eu jogo para fora tudo aquilo no momento de ímpeto, de raiva, eu não estou lembrando do que Jesus falou. Então, por que que eu trouxe a história de Simão Pedro? Uma hora ele fala tudo, e na outra hora ele silencia e fala ali para o povo, tá, então nós não vamos receber esse irmão? O que Jesus faria? O que que o mestre nos ensinou nesses 3 anos aqui juntinha com a gente? E aí todo mundo diz, não, o mestre acolheria, então vamos acolher. E acolheram esse grande homem que nos inspira a cada nova palestra, né? A palavra não é só uma troca de sons, né? Ba, tá, fonemas, né? A palavra Jesus, a palavra carrega emoções e sentimentos. Ou eles são sublimes ou são destrutivos. A doutrina espírita nos fala, né, dessa troca de fluidos, né? Pensamentos bons, palavras boas, podem ser salutares e pacíficos ou asfixiantes e malévolos. A doutrina já nos fala dessa troca de fluidos, né? De quando eu silencio, eu falo para uma pessoa, está lá no meio de fofoca, nós vamos ver aqui, em vez de eu compactuar com a fofoca, eu digo, ah, mas ela pode até ter feito isso, mas é uma pessoa tão boa, ajudou fulano, quando eu preciso de orientação, ela me ajuda. Isso é uma troca de bons fluidos, que são salutares e passivos para nós. Mas se eu me envolvo naquela fofoca, com certeza vai ser conflituoso, e aí essa troca de energias aí. Porque nós já sabemos que nós compomos a nossa psicosfera pessoal. Somos nós, pura energia.
e através dessas conversações do dia a dia, nós conseguimos essa psicosfera mais suave ou mais carregada, como a foto mostra aqui essa troca, né? E aí, nessa troca de más conversações, da palavra maléfica, eu acabo trazendo para perto de mim esses meus irmãozinhos mal intencionados, porque eles encontram aí grande abertura para estar ali perto da gente, fazendo com que a nossa psicosfera pessoal fique mais perturbada ainda, né? Então, palestras são falas edificantes, salutares para esses nossos irmãozinhos, eu coloquei irmãos mal intencionados aqui. Se eu estou com a minha palavra em dia, dando conforto, eu não tenho como perturbar a minha psicosfera, né, pessoal. Que tipo, então, de palestras e conversas nós temos oferecido aos nossos irmãos, né? Sócrates diz assim: fala para que eu te veja. Olha que interessante essa fala de Sócrates. Conversando com uma pessoa no primeiro momento, você já tem uma ideia do que ela é, de como ela se expressa. Então, fala para que eu te vejas. A conversa revela, o teor das suas palavras revelam o que a pessoa é, né? Quais sementes ela está plantando, e quais são as sementes que nós estamos plantando. Palestras não é só a conversação de hoje, é recolhimento de sementes para posterior frutos. Se eu falo bem, né? Eu estou guardando aquelas sementes, plantando aquelas sementes, cultivando aquelas sementes para os frutos mais elevados que eu vou ter no futuro. Paciência, da resignação, do amor, da caridade. Então, ler um livro é conversar com o autor do livro, quando a gente fala de leituras edificantes. Por quê? Porque ali tem mensagens carregadas. Nós estamos aqui diante de uma conversa, isso é ler também. Conversações edificantes são bênçãos do Criador, compartilhando estímulos, compartilhando sentimentos, né? Então ele fala assim, Paulo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, como eu dei o exemplo do plantão da fofoca aqui. No livro Pensamento e Vida, tem lá um texto que nós já trabalhamos numa palestra, bons hábitos, né? Então, os nossos costumes se transformam em hábitos. Se eu tenho o costume de falar mal, qual será o meu hábito? Se eu tenho o costume de levar a palavra de Jesus aos nossos irmãos, quais serão os meus hábitos? E aí eu peguei o item 20 do livro que chama Hábito, só para tirar uma frase de lá. Ele fala assim, ó, vivemos quase a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, quando a gente fala ali do plantão fofoca, se a gente está num ambiente que todo mundo faz, você acaba se arrastando por essa corrente. Eu lembro muito que quando eu comecei como professora, eu entrei numa escola que só tinha idoso, queria aposentar. Em determinado momento, assim, 6 meses de trabalho, eu já falava, fazia cálculo da minha aposentadoria. Por quê? Porque é hábito, você vai nesse rio, né? Você vai se ajustando àquelas pessoas. Então, o texto fala assim, toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é resplandecente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, tá aí, Jesus, o hábito da simplicidade, o hábito da paciência, tudo aí nós temos. Jesus sabe, como diz o texto, né? Aí ele fala assim, até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo. Pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas por milênios que nos procedem hoje. Então, veja, vamos criando hábitos ruins. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos no alicerce de cada dia. Então, é aquilo que Manuel fala, se não vai pelo amor, vai pela dor, criar o hábito é primeiro por obrigação. Faça por obrigação, não sabe dar bom dia? Começa a dar bom dia por obrigação até isso virar hábito, né? Como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e a felicidade de todos, ainda mesmo à custa do nosso sacrifício.
é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade para estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Então, a transformação dessas, desses hábitos ruins em hábitos bons, como Jesus nos mostra da cruz, da manjedoura à cruz. Então, as nossas conversações são sementeira que vão definir os nossos frutos. Nós falamos muito de causa e efeito, né? É importante lembrar aqui que essas sementes estão sendo plantadas para um futuro, né? Então, as conversas nada edificantes são maus hábitos. Leituras, notícias e filmes não edificantes são maus hábitos. É uma colheita de inquietação e de desequilíbrio interno, que vai trazer o quê? Uma má conversação, um mau conselho que sai da minha boca. E aí ele começa o texto dizendo: a conversação menos digna deixa sempre um traço da inferioridade por onde passou. A conversação menos digna. Quando eu falo mal da pessoa, quando eu estou num grupo de fofoca, quando eu desdenho alguma coisa que não é verdade, é uma conversação menos digna. Eu estou me aproximando de uma vibração inferior, né? Não é só troca de sons, é uma troca de emoções, de fluidos, como nós vimos. Muitas companhias desencarnadas estão por perto. O clima se torna pesado e incômodo, né? O choque vibratório é muito forte e existem até confusões, se a gente for pensar. Está lá no capítulo, né, do livro Gênesis, sobre os fluidos, quem quiser mais, está lá. Fluidos refletem a natureza dos nossos sentimentos e pensamentos e, quando saem da boca, se processam de forma mais rápida. A palavra é um veículo. Não faz mal só para o outro, faz mal para a gente. Nos causam até confusões mentais. Olha que interessante, né? Então, a vibração de amor é a conversação digna. É quando sai da minha boca situações, como Jesus disse: Pedro, eu te mandei para ajudar. Tendo todos esses pensamentos dele, né? Ficando com esses sentimentos, essas sensações agitadas, ele não ajudou nada, inclusive ele perturbou a doente, que estava irritadíssima. Uma oração ali acalmaria Sara de uma maneira muito tranquila, né? Aí o texto continua: a atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. Se eu tenho boas palavras e uma conversação digna, eu tenho a serenidade junto comigo. Mas se eu não tenho, a desconfiança vai ali. Se o rumo for fofocas e reclamações, a atmosfera muda rapidamente. Rapidamente a atmosfera daquele nosso ambiente vai estar. Se falam dos outros, falam de você. E aí ele fala dessa atmosfera da desconfiança, né? Precisamos começar a separar o joio do trigo, como naquela palestra, a entender o que é do bem e faz bem para mim também, e o que não é do bem. Porque vai estar sempre, lembra que o joio, né, a nossa querida amiga aqui, a Shelley, nos trouxe o textinho do joio. O joio tem que estar lá junto com o trigo. Então, essas conversações menos dignas estarão presentes no nosso dia a dia. Depende de nós essa mudança, né? Porque este aspecto da desconfiança permeia a nossa vida. Então, vai estar lá o joio sempre. Necessário criar o hábito de separar essas duas atitudes. Conversação menos digna, interferência negativa. Conversação mais digna, rastro de luz e um clima mais ameno. Aí a gente entende a importância do vigiar, né? A gente precisa da oração. Então, quando diz o silêncio é uma prece, silenciando você já está em oração. Precisamos vigiar o que é joio e o que é trigo, né? Então, ele fala assim que a conversação menos digna é um veneno. Então, vamos lá. Ele diz: o veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez, tá? Esse veneno sai de uma língua e vai ganhando novos rumos em outra língua. Lembra do telefone sem fio? Então, às vezes, alguém lança uma semente menos digna do pessimismo e já imaginamos muita coisa. Tem gente, né, que imagina além, gerando pensamentos ruins e ideias confusas. Por isso que ele fala que é perturbador. Pessoas que não estão preparadas a ouvir alguma coisa fantasiam de tal forma que adoecem as suas ideias. É um veneno. Muitos desses enganos causam catástrofes a pessoas com problemas mentais.
Então, as pessoas que já têm problemas emocionais, ouvindo uma palavra pessimista, o que vai acontecer com essa pessoa? Então, é por isso que ele fala assim, que é um veneno, e esse veneno se espalha com rapidez. Seria proibido sair da boca toda e qualquer coisa que interferisse na vida de um irmão. Então, a gente sempre pensa assim, se faz bem para a pessoa, eu posso falar. Mas se eu contar isso para a pessoa e não vai acrescentar em nada ou não vai fazer mal, vamos silenciar, né? Não percebemos como isso permeia as nossas vidas, tanto no bem como no mal. Nós não percebemos essa fala, né? Tanto como receptores, quando recebemos, e como interlocutores, quando estamos conversando. E ele fala assim: depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Quanto mais eu estou ali, menos amor e caridade, como Jesus me ensinou. Parece bom estar conversando, falando do outro. Ah, mas é tranquilo, a gente não está falando, não está fazendo mal. Entenda, a pessoa nem ouviu, você não está fazendo mal a ela, você está fazendo mal a si mesmo, porque a sua energia, o seu fluido é muito ruim. E neste clima, há mais desconfiança, ficamos em guarda e não há comunhão. Então, neste clima que a confiança, né, se aumenta, e nós não estamos vigiando, vamos dizer assim, nós vamos estar em comunhão. Não há fraternidade onde existe ódio, vaidade e orgulho. Falar do outro ou orar pelo outro. São duas situações a gente pensar. Então, eu passei ali, a conversa está alta, dentro de falar do outro. Se eu passar a orar pelo outro ou tentar mudar o rumo da conversa, esse clima de desconfiança deixa de aparecer, né? Ele continua: em seu berço ignominioso nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre as criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Então, veja, muitas vezes aquela família, né, tentando se reerguer, e a gente ali, ó, no berço da má conversação, sai a calúnia que compromete vidas. Tudo numa conversação infeliz, comprometendo o esforço de pessoas que são até bem intencionadas, porque serão difamadas, né? Então, a difamação traz uma influência negativa para aquela pessoa. Tanto, como eu falei, você não está ali no meio da conversação e as pessoas estão falando de você, mas você orando e vigiando, nada chega até você, né? É um fluido isso. Então, muitas das conversações trazem julgamentos prévios, como aconteceu lá com Simão Pedro, né? Então, essa curiosidade criminosa, que ele fala aí no texto, é a fofoca. Inventam opiniões sem fundamento e sem sentimentos nobres. Essa fofoca induzem outras pessoas a se envolver nessas fofocas, criando uma imaginação negativa, com vibrações negativas, que nos livros de Divaldo, né, com o Dr. Bezerra, que nós temos a semana que vem, o Dr. Bezerra, ele fala até em demência. A pessoa menos preparada, ela acaba ficando até com demência. Meu Deus, eu não entendi. Surgem, ele diz, as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, olha lá, curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões descabidas, induzindo os que ouvem à mentira e à demência. Interessante a reflexão. São preocupações inferiores, que são sempre trazidas. Enegrecem, acabam, né? Criam uma curiosidade criminosa. Quem não gosta de estar no cantinho sabendo o que está acontecendo na vida de fulano de tal? Mas ao sair da sua boca aquela palavra, você está emitindo uma mentira e, consequentemente, gerando em você uma doença, que pode chegar à demência. Olha isso, gente. Más palestras, más falas geram desarmonia. Aí tem uma fala de Paulo que diz assim: se não consegue exalar perfume, não exale mau cheiro. Se você não consegue colocar boas palavras para auxiliar o próximo, não exale mau cheiro. Interessante, né? Quantas fraternidades e grupos espíritas vieram a ruir por informações falsas, né? Cuidado com esses irmãozinhos que a gente fala que são menos felizes, que estão ali à procura disso, se alimentam disso, né?
Se não aprendemos a nos afastar desses comentários e não usar essas palavras, sofreremos com esses ataques menos dignos, tá? Ele fala assim: as palestras proveitosas sofrem em todos os lugares, a perseguição implacável, imprescindível, se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Então, as palestras boas, elas acabam sofrendo, né? Quando elas tomam lugar, a essa perseguição implacável aí do mundo da fofoca, da intriga, né? Não exala perfume, né? Exala mau cheiro, né? Se o assunto é falar mal de alguém, informe as qualidades positivas desse alguém. Mude o rumo da conversação. Saia da conversação. Afaste-se respeitosamente. Crie meios de se afastar desta teia. Porque esta teia não envolve só o outro, né? A minha fala ruim para o outro, ela não envolve só o outro. Ela me envolve, né? Eu fico presa ali também. Eu trago coisas ruins para a minha vida também, né? Como vocês acham que está assim no mundo? Se nós fôssemos numa balança, como a conversação do mundo estaria nessa balança aqui? Desta forma, olha, conversação boa está bem abaixo da conversação desprezível. A gente fala que nós estamos num mundo de provas e expiações, mas nós já falamos da importância da regeneração. Nós já temos o Consolador prometido, não tem, já foi desenhado, né? Quando você não entende, não ouve, não abre seus olhos e não ouve a espiritualidade, eles vieram e desenharam o evangelho para a gente. Mas hoje, na conversação do mundo, a conversação boa está muito abaixo da conversação desprezível. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. E aí ele termina o texto falando: quando o coração se entregou a Jesus, é muito mais fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes, né? Fale sempre das bênçãos da esperança. Isso retifica o esterco em adubo. Então, a fofoca nada mais é do que um esterco. Quando eu entro com a palavra edificante da esperança, né? Como fez Simão Pedro quando o apóstolo Paulo precisou, eu transformo todo aquele esterco em adubo. Não é exatamente isso a conversação? Ele diz: examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Cuidado com o que você fala, né? E lá no livro Pensamento e Vida também tem um item sugestões, que nós já trabalhamos. Ele diz: trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Aí ele fala: observa como ages. Em todas as ocasiões há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo este material em Jesus Cristo. Por isso, as duas histórias do começo. Quando Simão Pedro traz um relato, né, do que ele achava de cada um, ele ali nem cita o que ele falou, né? Ele silenciou, pelo menos o silêncio é uma praia. Mas ele não pôde fazer oração para ninguém, ele achou aquela casa indigna. Quem somos nós para acharmos a casa indigna? Então, olha, a invigilância destaca sugestões menos edificantes quando estamos invigilantes. Existem toda um critério de sugestões aí no livro Pensamento e Vida, nos auxiliando. Se te trouxeram tudo isso, né? Observa como ages, observa o material que Jesus nos trouxe. Uma palavra pode mudar tudo. Então, Emmanuel diz assim: cada vez que arrojas para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que ferem ou balsamizam. Então, cada vez que a gente fala, a gente pode ferir ou balsamizar. E aí? Nós estamos ferindo ou balsamizando? Miramês diz assim: a tua boca deve ser indulgente, mesmo que os seus pensamentos fustiguem a moral, não falhes. Nós já falamos muito disso, né? De pecar por ação, pensamento e sentimento. Geralmente a gente fala: eu não brigo mais, eu não grito mais, mas o pensamento, né? Então ele fala assim: se cale, né? Que seria o quê? O autocontrole, né? O autocontrole. Casimiro Cunha com Chico também diz assim: a palavra que retens é tua serva querida, mas aquela que te escapa é dona da sua vida. É a lei de causa e efeito. Então, aqui a gente está vendo.
como nós estamos falando, se temos o autocontrole das nossas palavras e se já sabemos que as nossas palavras voltarão para a gente. Então, eu coloquei aqui, as guerras e os desentendimentos surgiram das palavras, do verbo das más palavras. Não é verdade? Não é verdade. Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vos serás medido e vos será dado ainda mais. Com a mesma medida, você será medido, né? Então, você falou mal, falarão mal de você e mais te será dado. Então, tá lá. O acréscimo da nossa medida será um pouco maior do que a medida convencional que nós temos para medir os outros. Porque nós já recebemos muito, gente. Recebemos a graça, o evangelho, as advertências de Jesus. E se, e se a nossa medida for misericórdia, com ela seremos medidos. Se for bondade, ou seja, a forma como olhamos, tratamos e julgamos os outros, assim também seremos julgados. Então, vejam a importância de pensar. Por isso, tenhamos a boa medida, isto é, a medida de Deus do que nos aprendeu. E André Luiz, no livro Respostas da Vida, fala assim: a palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado ali. A sua fala traz exatamente o que você é. Portanto, gente, o pensamento cria, a palavra potencializa e a materialização começa a acontecer depois que a gente fala. As palavras, como sabemos, são carregadas de energia, das vibrações, das emoções e dos pensamentos que as iluminam, né? Por isso, a espiritualidade nos ensina que devemos cuidar bem do que falamos. E por isso o texto lá atrás, ouçam-nos. Por que ouçam-nos? Porque com a consciência desse poder, exercitando o nosso livre-arbítrio, podemos escolher nossos pensamentos e as nossas palavras, para que nos tragam vida, alegria e crescimento pessoal. Muito interessante falar do ouvir, do olhar, mas a fala está carregada num potencial muito grande. Então, hoje, novamente, a gente agradece a esse irmão, Emmanuel Chico, por esse texto Más Palestras maravilhoso, a Jesus por mais uma noite e agradecemos, né? Que assim seja, graças a Deus. Ô, bem, eu estou gravando.